Às vezes os pais acham engraçadinho coisas que não deveria achar engraçadinho que as crianças fazem. E eu vou dar um exemplo aqui só para você entender. Lá em casa começou a aparecer um morcego. E aquilo era engraçado, porque nós estávamos todos lá na área, às vezes ao entardecer, e de repente o morcego dava um rasante e todo mundo ria com susto e era engraçado. O que aconteceu? Hoje nós não sabemos o que fazer com tanto morcego lá em casa. Uns 10 morcegos à noite e a gente já fez todas as coisas que nos são ensinadas e a gente não consegue fazer esses morcegos irem embora de lá. E tudo começou com uma gracinha. Então eu estou falando isso porque o ciúme. Às vezes uma criança ciumenta e você acha tão engraçado o ciúme daquela criança e você não ensina a criança a não ter ciúme, ou então você não supre aquela carência dela para que aquele ciúme não se torne grande e ela vai se tornar um adulto ciumento e vai ficar muito mais difícil de resolver. A Bíblia, em Cantares 8:6, diz que o amor é forte como a morte e o ciúme duro como a sepultura. Claro que é uma comparação poética, mas é muito bonita essa comparação e muito significativa. Por quê? Porque o ciúme pode ser implacável, pode ser sufocante e muitas vezes as pessoas podem ser consumidas no seu relacionamento quando esse ciúme se manifesta. Como a sepultura, o ciúme pode até mesmo enterrar a confiança, enterrar a intimidade entre as pessoas envolvidas. Eu acho forte este versículo. O ciúme é uma emoção complexa que surge quando uma pessoa percebe uma ameaça real ou uma ameaça imaginária até. E se ela vir a sua reação, a sua relação afetiva ameaçada, ou a sua relação de emprego, ou qualquer relação ameaçada, esse ciúme vai se manifestar de alguma maneira. E aquela pessoa começa a se sentir insegura, começa a se sentir ansiosa e vem aquele sentimento de raiva. Hoje nós vemos muita coisa acontecendo, inclusive assassinatos dentro de casa por causa de um ciúme exacerbado, uma coisa não resolvida. Claro que não é só por isso, mas isso é uma das causas. Embora o ciúme até possa ser considerado, e realmente é, uma reação natural, ele prejudica os relacionamentos e ele precisa ser domado, dominado, consertado, sabe? Não tem outra palavra aqui para usar, mas é preciso cuidar disso, para que ele não se torne patológico. Quando minhas netas eram crianças, hoje elas já são moças, duas priminhas que tinham quase a mesma idade tinham muito ciúme de mim. E às vezes se uma sentava no meu colo, a outra já vinha bem brava, porque ela estava com ciúmes. E aquilo era muito trabalhoso para mim, porque eu tinha que fazer com que elas, tão pequenas, de 1 ano e pouco, se sentissem igualmente amadas. Foi bastante trabalhoso, mas isso passou e hoje elas são jovens. E quando eu conto isso para elas, elas riem muito. E hoje elas são muito amigas, são primas, mas são muito unidas, parecem irmãs até. E foi difícil, porque eu costumava falar que elas se davam bem por meia hora. Daí já acontecia uma situação de ciúme e elas já começavam a brigar.
Ainda bem que o tempo passa. E é bom a gente ver o tempo passou e nós conseguimos fazer com que isso fosse resolvido. Talvez você tenha uma criança em casa que tem ciúme do irmão e você precisa fazer alguma coisa para resolver isso, para que esse ciúme não cresça, para que eles não cresçam pessoas ciumentas. Porque hoje minha família é adulta. Se a minha família fosse uma família que tivesse esses problemas de ciúmes, seria impossível para mim, porque eu não poderia fazer um almoço de domingo e chamar a família, uma festa de Natal e chamar a família, um aniversário, porque sempre teria essa situação. Então, falar sobre esse assunto é sempre muito importante, porque vai despertar em você a forma de resolver, primeiro de descobrir se tem casos assim na sua família e de resolver também, porque é possível lidar com as suas próprias emoções também, porque pode ser que o ciumento é você e você precisa cuidar das suas emoções. Se no caso você percebe que é uma pessoa muito ciumenta, talvez seja o caso de você procurar uma psicoterapia, porque esse ciúme pode ter tido origem lá na sua infância, em alguma situação que não foi resolvida. E hoje você, como adulta, pode ser ajudada para resolver isso. Eu disse ajudada porque eu falo muito para mulheres, mas isso é independente de ser mulher ou homem. Na Bíblia nós temos histórias como de Caim e Abel, que foi o primeiro caso de ciúmes. Temos a história de José e seus irmãos, da esposa de Jacó ali, com a Lia e Raquel, você sabe. E também a história de Saul e Davi. O ciúme de Saul por Davi começou depois que Davi matou Golias. Uma coisa tão maravilhosa na história para gente, mas para o coração de Saul não foi tão maravilhoso assim, porque ele se tornou muito famoso ali. E depois também em outras situações, que Davi era um homem de guerra, e tem uma situação que fala em 1 Samuel 18, e que Davi, voltando vitorioso da guerra, as mulheres cantam que Saul venceu os seus milhares, Davi, no entanto, venceu os seus 10 milhares. Isso deu um ciúme terrível em Saul. E Saul já andava irritado com Davi por ciúme, e ele extrapolou, porque ele disse: se estão dando tanto sucesso para ele por causa da batalha, eu acho que logo vão querer colocá-lo como rei. E aí então o ciúme só foi aumentando. E Saul, então, em várias vezes, em várias situações, ele tentou matar Davi por causa de ciúmes e o ciúme descontrolado que ele tinha. O Davi era um homem que tinha uma conexão muito profunda com Deus, muito, muito exata, muito forte com Deus. E por causa disso, ele não reagiu a Saul em nenhuma situação. E Deus o protegeu o tempo todo. Então isso também serve de exemplo para nós, que nós precisamos de depender de Deus em todas as situações. Às vezes você tem alguma pessoa na sua casa, pode ser uma esposa, pode ser um marido, pode ser um filho, pode ser uma sogra, uma nora, que tem esse problema de ciúmes. E você pode fazer um programa de oração, colocando essa causa diante de Deus. Olha, na minha vida, o que dá muito certo
é eu fazer programas de oração, planejamentos de oração, quando eu tenho alguma coisa para ser resolvido. Não tem como resolver de outra forma as questões da nossa vida se não for através da oração. Em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, diz que o amor não é invejoso, nem ciumento, e o amor é paciente, o amor é bondoso. E nós, quando entendemos o amor dessa forma, podemos trabalhar em nós para superar o próprio ciúme. E lá em Provérbios 14:30 também, diz que o coração tranquilo é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Inveja é diferente de ciúme, mas andam muito juntos. E aí, então, nós precisamos lembrar disso, que a inveja pode corroer os ossos. E nós precisamos buscar essa paz interior que a Bíblia nos ensina, porque isso vai nos ajudar a superar esses sentimentos, tanto do ciúme quanto da inveja. E em Filipenses 4, de 11 a 13, o apóstolo Paulo escreve sobre aprender a se contentar em todas as circunstâncias, tanto na abundância quanto na escassez. E através de Cristo, que nos fortalece, é que nós vamos vencendo cada etapa da nossa vida. Ele é a verdadeira fonte de contentamento e de segurança. A nossa segurança não está nas circunstâncias, mas está em Deus, na nossa relação com Deus. E lá em Gálatas também, capítulo 5, versículos 22 e 23, e quando está falando sobre o fruto do Espírito, o amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole, ou então domínio próprio, né? Dependendo da tradução, ali nós entendemos que desenvolver essas características pode nos ajudar a combater o ciúme e a promover um coração mais centrado em Deus do que nos outros. Bom, eu vou usar aqui alguns exemplos da minha própria vida. Vocês sabem que eu tive um primeiro casamento, que era um casamento muito feliz. Eu e meu primeiro esposo andamos no Brasil todo dando palestra para casais, ensinando os casais a se relacionarem. E muitas vezes eu atendia pessoas, atendia mulheres que falavam: eu gostaria de ter um casamento como o seu. Eu gostaria de ter um marido como o seu, que é um homem de Deus. Então, eu conversava com essas mulheres explicando: olha, você tem o seu marido, você vai amar o seu marido do jeito que ele é e não vai desejar ter um marido que não é o seu, ou que não seja igual ao seu. Por quê? Porque eu via ali a inveja, que causava, então, um sentimento a mais ainda, causando, às vezes, o ciúme de nós dentro do que Deus estava nos usando, e aquela pessoa desejava ser usada e sentia que não tinha como ser usada por causa do marido que tinha. Era muito complicado. Bom, eu fiquei viúva, você vai ficar agora de queixo caído. Você acredita que eu atendia muitas mulheres que falavam para mim: se ao menos eu fosse viúva como você, eu iria ter um relacionamento muito mais livre com Deus do que eu tenho. Tem lógica uma coisa dessa? E eu pensava assim: gente, eu não acredito nisso. Alguém pode estar com inveja de mim porque eu sou viúva? Que coisa mais estranha. Então, as pessoas precisam ser mais saradas,
Porque se você for mais sarada ou sarado, você não vai sentir inveja e não vai ter ciúme. Você vai ser uma pessoa firme. Você vai ser uma pessoa que tem passos firmes, consciente do que Deus tem para você e do que Deus tem feito na sua vida. E agora então nem se fala, né, gente? Porque agora eu me casei novamente e todo mundo sabe que eu sou muito feliz novamente. E aí então vem a mesma coisa. Tem pessoas que me evitam quando eu chego nos lugares, porque eles acham que hoje eu estou muito melhor do que eu estava antes. As pessoas pensam assim. E elas ficam com inveja e elas ficam também enciumadas, porque eu estou entrando em lugares que elas não estão entrando. É muito difícil. Não tem jeito de nós vivermos totalmente livres dessas situações. Mas você precisa ter tanta certeza de que você vive para Deus, de que você vive dentro do projeto de Deus na sua vida, de forma que você não vá se deixar contaminar com essas coisas. E você vai continuar seu caminho, pisando firme, andando de acordo com a caminhada que Deus tem colocado na sua vida e sem deixar que nenhum ciúme, nenhuma inveja, nenhum comentário te atrapalhe. Quando você medita e começa a praticar os ensinamentos bíblicos, você vai cultivando uma mentalidade de gratidão também. De gratidão, de amor, porque é isso que nos ajuda a superar o ciúme e a construir relacionamentos saudáveis, significativos. Você fica muito mais firme. Então você precisa aprender a lidar com o ciúme de forma saudável, reconhecendo primeiramente os seus sentimentos. Se você reconhecer que você é uma pessoa ciumenta e você aceitar isso, não se julgue por isso. Lembre, olha, isso é uma emoção natural que todos nós podemos experimentar em algum momento. Agora eu quero assumir esse sentimento e eu vou confessar para a pessoa com a qual eu vivo. Por exemplo, suponhamos que você esteja tendo ciúme da sua sogra. Eu estou dando um exemplo assim mais genérico, com uma outra nora, e aí você vai falar: minha sogra, eu estou com ciúme de você, porque eu estou achando que você está dando mais atenção para a sua outra nora do que para mim. Então, a sua sogra vai se assustar com isso e vai dizer para você: olha, me perdoe porque não é minha intenção, porque eu amo você demais. Você vai resolvendo essas questões. Você precisa se comunicar de forma aberta, honesta, conversar com a pessoa com a qual você está sentindo ciúme também, sabe? Por exemplo, se você está com ciúme do seu marido, você vai conversar com ele, explicar para ele de forma respeitosa, e ele vai entender, ele vai ser mais cuidadoso. É preciso aprender a compartilhar as suas emoções e as suas preocupações, sem se culpar ou sem se acusar e sem acusar o outro também. A comunicação aberta e sincera contribui de forma extremamente eficiente e de forma muito sincera para o controle do ciúme. A comunicação gera segurança para a pessoa, que até ontem era ciumenta e hoje ela se torna mais segura, mais confiante no relacionamento. As pessoas, então, precisam conversar. Trabalhe sua autoestima. O ciúme, muitas vezes, surge por causa de insegurança pessoal.
Trabalhe a sua autoestima. Crie mais confiança em si mesmo. Reconheça suas qualidades. Reconheça o seu valor próprio. Esse equilíbrio no amor, se amar equilibradamente, faz você se tornar uma pessoa mais segura. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, se nós temos um amor próprio equilibrado, nós vamos amar o próximo de forma equilibrada também. Então, pratique confiança. Confie no seu parceiro ou na sua parceira. Lembre-se de que o ciúme excessivo pode minar a confiança, pode prejudicar a relação. Talvez você possa pensar assim, mas isso ela está dizendo porque ela não sabe a vida que eu levo, eu não consigo confiar na minha esposa ou no meu marido. Neste caso, é um caso mais sério, você precisa falar com Deus, como eu já sugeri aqui. Conte para Deus o que está acontecendo. Fale com Ele sobre as suas dúvidas. Ele vai ajudar você a se curar e a ver se realmente você tem razão no que você está pensando. E Ele vai ensinar como você resolver aquela situação para se tornar uma situação favorável. Eu gosto muito de ter esses momentos com Deus. E, às vezes, eu escrevo também o que está no meu coração, para que, quando eu percebo que Deus trouxe a solução, eu posso agradecer a Ele. Isso também é muito bom. Então, seja menos dependente emocional. A vida, quando você é muito dependente, não é bom, porque você começa a cobrar muito. E quando você tem uma vida emocionalmente mais independente, você vai fazer coisas sozinhas e você vai se amar mais, você vai se ajudar, você vai se sentir mais realizado emocionalmente quando você está individualmente bem resolvido. Alguns casais são extremamente dependentes um do outro. E embora isso pareça bonito, aliás, é bonito de se ver, mas isso não é o melhor. Porque se dar bem como casal é muito bom. Se amarem é muito bom e é certo. Mas é necessário também que você saiba a viver consigo mesmo. Que você tenha uma capacidade de resolver muitas coisas sozinhos também. Essa dependência emocional é um vínculo um pouco doentio às vezes. Então, pense nisso, para que você possa ter sua vida, o seu marido a vida dele, e vocês também terem uma vida juntos muito boa. Isso eu creio que é o ideal como casal. Então, cada relação é única, nós sabemos disso. E nós não podemos comparar o nosso casamento, a nossa relação mãe e filhos, nossa relação familiar, de modo geral, com outras relações, porque as comparações acabam gerando ciúmes. Então, não compare nunca seu esposo com o pastor da igreja, por exemplo. Como eu gostaria que meu marido fosse igual ao pastor. Não faça isso. E nem o marido nunca deve comparar a esposa, com outra mulher da igreja. Isso é extremamente prejudicial. E nem os filhos. Ninguém gosta de ser comparado. Então, cuidado com as comparações, porque ela pode gerar ciúme. E isso vai trazer um momento ou um período de guerra na sua vida. Busque a ajuda profissional necessária.
se é necessário. Como eu já disse, né? Busque ajuda. Porque se você sentir que o ciúme está prejudicando a sua vida ou o seu relacionamento, vá procurar um psicoterapeuta. Ele vai trabalhar lá na sua infância, trazendo até hoje, e você vai ser curado para se tornar uma pessoa de um relacionamento muito mais saudável. E não esqueça, resolva os conflitos. Não deixe para amanhã, não coloque pedra em cima, como as pessoas falam. Os conflitos precisam ser resolvidos. Porque você precisa compreender as raízes do ciúme e aprender as estratégias para lidar com essas raízes de forma construtiva. Os casais precisam resolver conflitos cada dia e sempre de forma eficaz, para que eles não se tornem uma fonte de tensão contínua entre o casal. E a confiança precisa ser desenvolvida. Trabalhe nisso. Vá desenvolvendo a confiança um pelo outro, confiança mútua, e o seu relacionamento vai ficar cada dia mais saudável. Então, é isso que eu gostaria de conversar, de ter conversado mesmo com você hoje. Foi bom. Eu creio que você vai pensar um pouco na sua vida, vai analisar, sabe, estes detalhes e vai procurar ajuda para que o seu relacionamento fique cada dia mais sarado, feliz e próspero. Um abraço para você.